A artrose é um problema ligado ao envelhecimento, mas na minha opinião, essa condição que afeta especialmente os joelhos e os quadris dos brasileiros é mais ligada ao desconhecimento do que com o passar dos anos. Por isso eu resolvi alertar sobre 3 ações emergenciais que devem ser colocadas em prática por quem já experimenta a dor de ter as cartilagens desgastadas e enrijecidas. Eu sou Kelly Lemos, fisioterapeuta há 20 anos e criadora de um método natural de alívio da dor crônica que já beneficiou 10 mil alunos. E acredite, eu fiz um levantamento com os meus seguidores e a artrose, foi a mais citada como problema de saúde. 46% tem o diagnóstico de artrose, 81% já fizeram fisioterapia e permanecem com dor e 43% já estão cansados e sem esperança de encontrar uma solução. Então, como eu organizei? Eu vou trazer aqui 3 ações emergenciais para serem praticadas por quem está nessa condição e convidar você a fazer uma prática comigo para já lubrificar suas cartilagens e começar a trazer um pouco de alívio. Olha, eu sei por que a artrose dói, mas eu sei também como indicar um caminho para você aliviar e ter melhoras sem limites. A artrose está ligada ao desgaste das nossas cartilagens. Entre cada articulação do nosso corpo, nos dedos, no punho, no cotovelo, em todas as dobradiças que a gente tem no corpo, onde tem mobilidade, você tem cartilagem. E na verdade o que acontece é que ao longo do tempo não é que ela se desgaste porque você fez mais anos, mas isso tem a ver com a maneira como você usa o seu corpo. Igual uma borrachinha, se a gente pensar numa máquina, numa roldana, que fica ali girando sempre no mesmo lugar, você vai desgastar aquela borrachinha. A nossa cartilagem, ela também vai se desgastando, não pelos anos, mas pela forma como você usa. Será que é possível recuperar a cartilagem que está gasta? Olha, estudos já comprovam que no nosso corpo até as cartilagens fazem um processo de regeneração. Mas sabe o que acontece? Ninguém ensina a gente a fazer isso. Então, você usa o seu corpo sem perceber o seu corpo em movimento, vai gastando e acha que é assim mesmo. É lógico que essa recuperação, ela não vai acontecer naturalmente como você tinha as cartilagens antes, mas já é um divisor de águas saber que você pode estimular e prevenir o desgaste daquela cartilagem que já está começando a sofrer. Ter artrose é uma sentença do envelhecimento ou do desconhecimento? Eu conheço pessoas longevas. Meu pai, por exemplo, tem 78 anos, ele sobe em árvore, anda de bicicleta. E ele, para mim, é uma prova de que quanto mais mobilidade você mantém no seu corpo, menos artrose você vai ter. A artrose é uma condição muito ligada a hábitos, a você sempre sentar naquela mesma cadeira, ficar sempre na mesma posição, usar o corpo do mesmo jeito. O que você está fazendo? Você está sempre pressionando as suas cartilagens no mesmo lugar. Além disso, a gente tem outros hábitos também ligados à alimentação, que já eu vou falar, que aceleram também o desgaste das cartilagens, né? Fora se você tem uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, onde o seu sistema imunológico também ataca as cartilagens. Mas eu quero dizer para você que não é uma sentença. Do jeitinho que está a sua cartilagem hoje, você pode fazer ações já para minimizar a dor e retardar também o envelhecimento maior. Fazer exercício físico é bom ou proibido para quem tem artrose? Ou o movimento é proibido? Uma coisa muito comum é que as pessoas acreditam que o fato de fazer movimento é o que gera dor no corpo. A pessoa já tendo uma cartilagem desgastada, quando ela impõe muito movimento com esforço, ela consequentemente tem dor. E acontece naturalmente da pessoa se mover menos. Mas quando a gente está falando de condições crônicas no corpo como artrose, nós precisamos de micromovimentos suaves e prazerosos. Os micromovimentos, as ciências comprovam, são os que ajudam as cartilagens a receber mais líquido sinovial. O líquido sinovial, ele é uma quantidade ali de moléculas e substâncias que lubrificam nossas cartilagens para que a gente faça um movimento com mínimo de atrito. E o que aumenta esse líquido? Micromovimento, não movimento grande, não movimento forçado.
mas o micromovimento é fundamental para isso. Então, incluir na sua prática movimentos e fazer exercícios de forma suave é uma maravilha para quem tem artrose. Emagrecer é sempre uma saída para evitar a progressão e o agravamento? Aqui eu quero trazer uma coisa que é meio polêmica, mas eu já acompanhei pessoas com muito sobrepeso que não tinham artrose e já acompanhei pessoas muito magrinhas que tinham desgaste em algumas articulações. Então é lógico, o sobrepeso não é saudável para a nossa vida, é muito bom que a gente cuide do que a gente está comendo, para se autocuidar, né? Não é nem por uma questão estética, mas uma questão de saúde mesmo, de você ter mobilidade, viver mais com qualidade, né? Mas o sobrepeso é lógico que ele dificulta sim vários processos no nosso corpo. Agora, também não é uma sentença que porque você tem sobrepeso é a causa da sua artrose. Já atendi muitas pessoas com sobrepeso que nem tinham dor lombar, nem tinham uma artrose tão significativa no joelho como uma pessoa que eu peguei magrinha. Então, só para a gente entender que o nosso corpo ele é um todo e as questões que vão acometendo a gente é multifatorial. Você não vai poder se rotular, é porque eu estou acima do peso que eu tenho artrose. Não, é porque eu sou magrinha que eu tenho aquilo. A gente vai se encaixando. É muito importante você olhar o seu momento, o que você está vivendo e como esse problema começou. Quando e o que levar em consideração para colocar uma prótese para artrose? Aqui eu trago um alerta, né? As cirurgias de prótese, onde você substitui uma articulação, que é muito comum fazer nos casos de próteses do joelho e do quadril, e eu trabalhei mais de 7 anos num hospital no pós-cirúrgico, acompanhando todos os tipos de cirurgia ortopédica que você imaginar, e eu tenho um alerta a fazer. Uma cirurgia dessa, quando ela é bem indicada, ela é muito benéfica, então eu não descarto isso. Mas o grande problema é que se você teve uma artrose, por exemplo, grave no seu joelho, desgastou toda a cartilagem e você fala, bom, agora não tem jeito, eu só tenho que botar a prótese. Se você não entender como o seu corpo funciona e por que você chegou naquela artrose, você vai botar uma prótese e em pouco tempo ela vai estar desgastada, assim como a articulação sua natural. Dá para entender? É um mecanismo de autopercepção que precisa acontecer, de você sentir o seu corpo, perceber, para poder até escolher uma prótese e poder com que essa prótese dure muito. Senão você vai desgastar a prótese da mesma maneira que você fez com a sua cartilagem. Então é só um alerta, porque as pessoas pensam assim, agora só tem jeito cirurgia para mim, vou fazer a cirurgia e vai resolver. Então é muito mais inteligente, eu tenho vários alunos que passaram pelo programa, observaram mais o corpo, entenderam aquele mecanismo que estava gerando a pressão sempre naquela cartilagem e alguns optaram pela prótese e tiveram um resultado fantástico porque passaram por esse processo antes. Então recomendo que você tenha esse cuidado. Como a desidratação agrava os sintomas da artrose? Gente, tem um mandamento assim fundamental quando a gente fala de artrose, que é o uso desse líquido maravilhoso. Uma das grandes causas da artrose é a desidratação corporal. Lembra que eu falei daquele líquido, líquido sinovial? Todos os líquidos do nosso corpo, eles são produzidos a partir da ingestão de água que a gente faz. Então, se você não bebe água, os seus rins vão sofrer, seus intestinos, a sua digestão, vai estar tudo fazendo um esforço imenso para acontecer no seu corpo. E na artrose, o que você passa a ter? Menos líquido sinovial circulante, então você tem mais atrito entre as cartilagens. Então eu falo tanto com os meus alunos, gente, vamos aumentar a ingestão de água. Em uma semana você já vê diferença na sua mobilidade quando você faz essa técnica, tá certo? Se eu tenho artrose, quais são os 3 hábitos que eu preciso rever para pensar no alívio? O que pode estar na raiz da dor? Se você tem artrose, é muito importante, primeiro, você começar a perceber o momento que você descobriu isso. Teve um diagnóstico, foi procurar tratar. O que você estava vivendo? Então, isso é um ponto fundamental que a gente negligencia, né? Ah, não, isso é problema da idade. E às vezes tem muito a ver com o processo emocional que você viveu, com um momento de estresse na sua vida. E entender isso e trazer para você
faz o seu corpo trazer uma compreensão e não precisar mais continuar com aquele processo de atrito. E aí você, para atuar na raiz da dor, você precisa movimentar o seu corpo como um todo. Não adianta, se você tem uma artrose no joelho, você querer só movimentar aquela articulação que já está gasta e dolorida. O que a gente faz aqui com a técnica de micromovimentos e como ela pode beneficiar quem tem artrose? É muito fácil de entender. Se o seu joelho direito, por exemplo, está com uma artrose já há anos, e você fica focada só naquele joelho, eu tenho que fortalecer, eu tenho que mover aquele joelho, você está reforçando o mapa da dor lá no seu cérebro. O seu cérebro fica mandando sinais que aquele joelho está doendo para proteger. O que a gente faz aqui com os micromovimentos? Nós usamos as áreas saudáveis do seu corpo, as articulações que estão mais livres, para dar suporte para aquela que dói. Então é um movimento muito diferente, além de ser não habitual, eu não quero sobrecarregar aquele local que manda informação para o cérebro sobre dor. A gente vai começar a estimular o alívio, trazendo outras regiões do corpo para aliviar aquela que está dolorida. E aí a gente vai poder experimentar um pouquinho agora na prática. Eu vou te convidar a fazer um movimento que é a rebolada, né? A reboladinha. Então a gente pode colocar a mão na cintura e você começa mexendo o quadril, mas vai percebendo como o movimento passa pelo quadril, pelo joelho, pelo tornozelo. E se você quiser imaginar que você tem um lápis no seu peito e você está desenhando um círculo na frente, vai devagarzinho fazendo isso, deixando todo o seu corpo ser lubrificado. O micromovimento ele vai chegando lá na sua pelve, lá nos joelhos, e aí vai incluindo mais movimento. Faz numa direção e depois faz na outra direção. E você pode fazer sentada também, vai ter o efeito sentindo no joelho, sentindo no quadril, sentindo no tornozelo. Deixa o maxilar solto, a respiração livre. Não tenha vergonha de mexer seu corpo, nosso corpo é tão lindo. Os movimentos, eles são uma bênção que a gente tem, e às vezes a gente é tão contido, né, de mexer, vou rebolar, vou fazer esses movimentos doidos. Experimenta e sinta no seu corpo. Quando você acabar o movimento, observa um pouquinho a planta dos pés no chão, a sua sensação de verticalidade, como você se percebe agora. E olha, o método que eu idealizei para te levar da dor ao alívio, ele age no cérebro, liberando analgésicos naturais mais potentes do que a morfina, e são indicados para qualquer pessoa que tenha dor, beneficiando muito mesmo a quem tem artrose. E apesar de ficar extremamente satisfeita vendo tantas pessoas aqui sentindo o alívio imediato da dor da artrose, eu não sinto ser suficiente. Eu não quero que você tenha só um alívio momentâneo. Eu quero que você tenha um caminho certeiro. No meu programa Liberte Sua Dor, eu ensino a sequência certa de movimentos que podem desligar de 80% a 100% as suas dores crônicas em 6 semanas. E saiba que aqui é só um aperitivo das técnicas e estratégias que eu ensino para quem permanece e se torna meu aluno, minha aluna, no programa Liberte Sua Dor. Para usufruir do meu método, que eu precisei de 2 décadas de pesquisa e 30 capacitações em saúde para tornar simples e rápido de praticar,